Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito dos testamentos e as formas, as diferentes formas de testar. Nós temos uma classificação que separa os testamentos em formas ordinárias de testar e formas extraordinárias de testar. As formas ordinárias, como o próprio nome diz, são as formas comuns e as extraordinárias são os chamados testamentos especiais. E aí, como que são, cada uma dessas formas? Dentro das formas ordinárias de testar, nós temos 3 tipos de testamento diferente: o testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. O testamento público talvez seja a forma mais comum de se testar, que é aquele testamento feito na presença da tabelião, com a assinatura do tabelião, frente a 2 testemunhas, feito em língua nacional, em que o tabelião redige, lê todas as cláusulas do testamento, todas as disposições testamentárias, as testemunhas assinam, o testador assina e o tabelião assina. Essa forma de testamento é a mais comum e é a única forma que pode ser usada para cegos e analfabetos, justamente por conta de todo esse rito que é feito lá no tabelionato. A segunda forma, que é o testamento cerrado, ele já é bem parecido com o testamento público. O que vai diferir do testamento público é que o cerrado ele fica lacrado. Então ele é um testamento que só saberá do seu teor, do seu conteúdo, após a abertura do inventário em uma audiência específica para a abertura desse testamento, que é chamado de testamento cerrado. Ele também precisa de 2 testemunhas, também é feito no tabelionato. A diferença dele para o público é que ele pode ser em língua nacional, mas também pode ser em língua estrangeira, e que ele só pode ser feito por pessoas que sabem ler e escrever. Então, quem não sabe ler e escrever não pode fazer testamento cerrado, também chamado de testamento secreto. Para terminar as formas ordinárias, nós temos o chamado testamento privado ou particular. Essa forma de testamento não precisa do tabelião, é apenas realizada pelo próprio testador com mais 3 testemunhas, podendo ser tanto em língua nacional quanto língua estrangeira. Então, esse testamento ele é feito escrito pelo próprio testador, podendo ser inclusive de próprio punho, e assinado por mais 3 testemunhas que serão chamadas eventualmente depois, lá no processo de inventário, para vir confirmar o conteúdo daquele testamento. Obviamente que dessas formas de testar aqui, o testamento público e o cerrado são formas muito mais seguras, justamente por ter essa presença do tabelionato de notas que vai ali, de certa forma, garantir o conteúdo daquele testamento. No testamento privado, a gente tem ainda uma particularidade, um testamento privado especial, que é chamado de testamento hológrafo, que é aquele feito de próprio punho, sem a presença de testemunhas, em uma situação excepcional. Então, dentro dessa situação, o testador vai lá, escreve em um pedaço de papel aquilo que ele quer deixar para alguém. Caso ele venha a falecer ali, naquela situação, por conta daquela situação especial, aquele testamento tem validade. No entanto, caso o testador sobreviva, ou seja, ele não venha a morrer naquela situação de perigo que ele estava inserido, esse testamento ele tem validade por apenas 90 dias. Após esse prazo, a gente tem o chamado caducamento daquele testamento, então não tem mais validade, ele caduca dentro de 90 dias após o testador sair ali da situação de perigo, certo? Para terminar, nós temos então os testamentos que são extraordinários, que são formas especiais de testar. Dentre as formas especiais, nós temos o marítimo, o aeronáutico e o militar. Todos eles são muito parecidos e eles têm as mesmas características do testamento público e cerrado, mas ele não é feito perante o tabelião, mas sim em frente ao comandante do navio ou aeronave, por exemplo. Tanto um quanto o outro também irão caducar no prazo de 90 dias, da mesma forma do testamento hológrafo.
Então, cuidado, né? Testamentos, formas extraordinárias são formas especiais. Marítimo e aeronáutico acontecerão em situações de urgência, o comandante vai fazer o papel de tabelião e, saindo dessa situação de urgência, caso o testador venha sobreviver, ele tem 90 dias para poder, de certa forma, ratificar esse testamento em um cartório. Caso não faça, esse testamento irá caducar. O militar é a mesma ideia, só que ele é específico para pessoas das Forças Armadas. Em relação ainda ao testamento militar, nós temos um detalhe que é a possibilidade de se fazer o testamento num culpativo. Então, a pessoa que está ali à beira da morte, ela pode fazer um testamento de forma oral, certo? Que é o chamado testamento num culpativo. Existe essa possibilidade aqui para o testamento militar. Certo, pessoal? Hoje a gente conversou então rapidamente a respeito de algumas formas de testar, tanto formas extraordinárias quanto formas ordinárias. A gente se vê então numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.